Para homenagear os 80 anos de Apucarana, o TN Online resgatou alguns fatos marcantes da nossa história, da história da cidade. E hoje eu converso com uma pessoa que tem um papel muito importante na música, né, na música de Apucarana, e ele é integrante de uma saudosa banda, Apollos Band, que brilhou entre as décadas de 70, 80 e 90 e agora continua nativa, né, Nelson de Paula? Sim, com certeza, né? Boa tarde a todos e agradeço o convite. E realmente a banda começou em 66. Em 66. A banda começou em 66 e dali para cá ela veio tendo modificações, mas é uma história comprida, né? É uma longa história. Não, pode contar essa história pra gente. Ela foi fundada em 6 de setembro de 66, para você ter uma ideia. E fundada pelo saudoso Sérgio Carlos Signolfi, né? E durante esse tempo, eu cheguei mais tarde, eu cheguei em 76, 10 anos depois do início dela, né? E aí eu cheguei numa época em que ela estava totalmente em ascensão, totalmente em ascensão. A gente viajava o Brasil todo praticamente, a gente fazíamos muitos shows por toda parte, muitas exposições agropecuárias e foi uma época de ouro realmente, porque é um período marcante para nós e para todos também, né? É um período marcante. E por que você acha que a Apollos Band marcou? Qual era o diferencial dela naquela época? Na verdade, não existiam muitas bandas na época, né? Existia, eu acredito que na região aqui na época devia existir umas 3 ou 4 que se destacassem, né? Só que nós tivemos uma felicidade através de um empresário que tinha aqui na cidade, Rubens de Oliveira. Através dele, nós conseguimos trabalhar nas exposições agropecuárias, fazendo abertura de shows de grandes artistas. Então, você saía de uma cidade 9 dias ali, já na outra semana já começava outra cidade. E assim foi Uberaba, Belo Horizonte, Londrina, São José do Rio Preto. Então, e com esse rodízio, digamos assim, durante uns 5 ou 6 anos, nós fizemos isso aí direto. E foi onde a gente conseguiu, graças a Deus, mostrar o nosso trabalho a nível de Brasil e aparecer mais no mercado, né? Então, uma banda que se destacou. Nós fazíamos eventos, chegamos a fazer eventos em 11 estados. Naquela época, hoje não, hoje é fácil, né? Mas naquela época realmente era difícil, você não contava com a mídia para te ajudar, como tem hoje, né? Não tinha internet também, pra gente conhecer, rede social. É tudo na raça, no presente, mas você ia lá, tinha o contato direto com as pessoas, e então foi isso aí que difundiu, que ajudou bem a gente, né, fazer isso aí, né? E antes desse período, digamos assim, de começar com essas exposições, é o que a gente estava comentando, né? O que eu pessoalmente sou uma pessoa que vivi todas essas fases da banda, né? A fase do início, o meio, né? E nesse período nós sobrevivemos, graças a Deus, a todas as modificações que teve de estilos, de como fazer baile, investir em equipamentos, tudo isso aí, sabe? Os bailes, às vezes a gente se reúne e começa a comentar sobre os bailes que fazíamos na época. É isso que eu ia perguntar, como que eram os bailes? Todo mundo tem muita saudade desses bailes aqui na cidade. Antigamente, o baile realmente, como era realizado antigamente, tinha um formato até interessante. Hoje a gente comenta e às vezes a gente começa a pensar, meu Deus, como é que era, né, a cultura do povo na época, né? A gente fazia os bailes normais, como hoje, em termos de duração. Só que o repertório era diferente. A gente fazia 3 intervalos na noite. Intervalo mesmo, daquele de acender a luz e o povo ficar conversando, sabe? E você fazia a primeira entrada com 8, no máximo 10 músicas, 8 ou 10 músicas, parava. Só que fazia só um estilo. O começo tocava músicas românticas dos anos 80, né? Só aqueles musicão e tal, realmente. Terminava e tal. Aí acendia a luz, com o mundo conversando, batendo papo e tal. Depois voltava com outro estilo, um estilo mais dançante. Aí tocava MPB na época, porque não tinha pagode, esse pagode que tem hoje. Então eu tocava samba realmente, Elis Regina, Aldir Blanc, sabe? Fazia esse estilo. Então tocava mais uma meia dúzia de música, 8 músicas, parava. Depois você ia subindo. Passava para tocar músicas
sertanejo na época não se tocava sertanejo. Se tocava, às vezes, forró. Um shot de Alceu Valença, nesse estilo, assim, pé de cedro mesmo, como era Luiz Gonzaga, né? E não tinha esse sertanejo, não se tocava. Existia uma barreira muito grande para que você tocasse a música sertaneja no baile, não era aceita, sabe? E no final, até chegar no final, a gente fazia os rock. Naquela época o pessoal curtia muito rock. Era o forte da banda, era esse momento. E era isso aí. Com o passar do tempo, esses estilos eles foram sendo agregados a outros, né? Houve mudança. Quando chegou a discoteca, foi a época que mais nós sentimos, as bandas sentiam, quando chegou a discoteca. Isso aí foi em meados de 77, por aí. A discoteca mesmo, que é o nome que tinha na época, né? Onde você passou, com o tempo, a concorrer com um som eletrônico. Aí houve uma balançada, porque o povo meio que saiu, né, de sintonia. Novidade. Né? Como que vocês se adaptaram daí? Nós tivemos que entrar no estilo também, sabe? Não tocava muito, mas enfim, a gente começava a mesclar, porque a banda tinha um nome e era fácil para a gente se virar, porque tinha um nome, então você podia impor o teu repertório. Sabe? Começaram a inserir novos ritmos exatamente, no repertório. Foi indo, com o tempo foi passando, até que chegou um ponto que a gente passou a fazer praticamente o que precisava na época, sabe? E foi assim, então você imagina o tanto de fases de música que nós passamos para chegar até hoje. Realmente. Você mencionou que naquela época vocês abriram para shows de artistas nacionais. Tem a foto de um artista muito conhecido, que é o Rei Roberto Carlos. O menino Ney já jogou ali na tela, vocês vão conferir aí também. Conta como foi. O que você lembra desse dia? Muito, esse dia foi um dia que marcou para todos nós, integrantes do Apolos. Mas marcou que até hoje a gente conta. Nesse dia, foi um show que nós fizemos em Umuarama. E nesse dia, aconteceu algo assim que acho que marcou para todo mundo, certo? Então, estava-se montado 2 palcos. Um para nós que tocávamos antes e o dele pronto. Com equipamento pronto lá e nós tocando. Deu tanta gente nesse dia que eles abriram os portões, acho que eram umas 3h30, 4 horas da tarde. Lotou aquilo ali e nós tivemos que ir nesse horário para lá também. Só que quando chegou 6 horas, 7 horas, o caminhão que estava com o equipamento dele não chegava. Aí teve informação que estava quebrado, perto de Cianorte, um pouco depois de Maringá e tal. E a coisa foi se afunilando. Chegou um ponto que ou cancelava o show, eles cancelavam o show dele, ou fazia alguma coisa para adaptar, né? E nós tocamos desde as 8 até umas 9h30, 7h30, 8 horas nós começamos a tocar. Chegou um ponto que decidiram que ele ia tocar no nosso equipamento. Nossa. Mas aí foi o seguinte, nós com a produção dele, que os músicos, a produção dele estava todo lá, só não chegou o equipamento, né? Aí passou todo o equipamento para o palco, que seria o palco dele, né? Foi mais ou menos 1 hora para fazer essa adaptação, de colocar os instrumentos lá, e ele chegou, ele entrou no palco, faltava 10 para meia-noite, a gente lembra até hoje, 10 para meia-noite, e o povo estava lá desde as 4 horas da tarde. Foi esperando o show. Aí passaram o som regular, tudo certinho, ele foi e cantou no nosso equipamento, quer dizer, naquela época, recursos nossos só para a época, né? E conseguimos fazer esse show. Aí no dia seguinte, ele estava hospedado na cidade. Aí ele pediu para chamar a gente lá para agradecer, sabe? E até a gente tem as fotos com ele e tal. Isso aqui foi no café da manhã lá, quando ele chamou nós de manhã para agradecer por a gente ter quebrado. Ele falou, vocês quebraram um galho para mim. Eu falei, que galho difícil de quebrar, né? Foi muito bacana da parte dele. O que vocês conversaram? Vocês tiveram um tempo com ele? Pouca coisa tivemos. Alguns falavam, estava meio abobado, né? Falava que tinha inspirações na pessoa, de como que era o trabalho dele, musicalmente, que era tudo, para nós era tudo uma coisa fora do normal, como se fosse hoje, posso dizer que mantém a mesma distância que tem, entendeu? Mas cada um pôde conversar um pouquinho, né? E tinha um café grande numa mesa, ele falou, gente, ajuda eu a comer isso aqui. Foi um papo bem descontraído, né? Foi bacana. Ele recebeu vocês de uma forma... Nossa, ele naquele hotel,
ele estava reservado um andar todinho para ele, sabe? Ninguém tinha mais. E ali nós ficamos bem à vontade, conversamos ali uma hora, uns 40 minutos mais ou menos conversamos, então foi bem descontraído, porque ele é muito gozador, muito sarrista, né? Tudo que fala ele faz uma piadinha, sabe? Foi muito bacana. Sabe? Momento que ficou marcado para sempre. Para todo mundo foi marcado, né? E além dele também, a gente fez com muitos artistas. Você imagina a gente fazendo as maiores exposições do Brasil. Então, todas elas, você chegava lá, tinha desde de Barão Vermelho, Bete Carvalho, tudo para tocar junto. E a gente junto, no mesmo hotel, junto no mesmo palco. Que bacana. Sabe? Então, você saía de uma exposição e ia para outra. Saía de uma exposição e ia para outra. E quais outros artistas que você tiveram a oportunidade assim, de conversar? Olha, igual aconteceu com o Roberto Carlos. Não, a gente tinha uma afinidade muito grande com o Chitãozinho Chororó. Muito grande, porque a gente estava toda a exposição junto, toda. A gente nós jogava bola, e eles também gostam de futebol, né? Então a gente fazia assim, chegava hoje, tá marcado, terça-feira tem Chitão lá. Então, eles já traziam o material deles, nós também. Terminava se preparava pro futebol. Terminava o show deles, ou o futebol, semana que vem nós vamos estar em Belo Horizonte. É vocês que vão estar lá na Mangabeira, que é nós. Então leva o material para nós jogar. Então tinha esse entrosamento. Esse entrosamento bacana mesmo, sabe? Então, e os outros também. Eu tive muito contato na época com o Cazuza, Balão Vermelho, aquele povo ali, sabe? Foi muita coisa. Luiz Gonzaga, nós tocamos com o Luiz Gonzaga, sabe? Nossa. E então, você vê como é que são as coisas, né? Daí, dessa época para cá, nós fizemos algumas gravações em São Paulo. Eu vou te arrumar também as imagens do Perdidos da Noite do Faustão na Band. Que legal. Eu tenho os vídeos, esse aí eu tenho os vídeos. E aí naquela época nós fizemos Bolinha, Faustão, fizemos a Hebe, fizemos fizemos todos os programas que tinha de Raul Gil, fizemos todos eles, sabe? Então foi uma época bacana. A Apolos pôde divulgar bem o nome das bandas, né, daqui de Apucarana, né? Uhum. E vocês retornaram, né? A gente está falando de uma época de ouro, né? A época que a banda começou, mas em meados de 2019 vocês fizeram um projeto que é Apolos Old Generation, né? E vocês trouxeram aí os integrantes remanescentes e estão na ativa. Exatamente. Né? A banda praticamente acabou no incidente que aconteceu com a morte do Sérgio, que era o nosso pai em tudo, né? Como pessoa, como empresário, enfim. Aí algumas pessoas tentaram tocar o projeto, nós nos afastamos e tentaram tocar o nome, digamos assim, mas acabou não dando certo. Aí nesse período o guitarrista foi morar na Inglaterra, ficou 12 anos lá. E ele, nesse período, ele vinha para cá para visitar a família, visitar os amigos. E a gente, inclusive esse guitarrista, mesmo estando lá, a gente falava 2, 3 vezes por semana. O tempo todo. Né? E aí, quando ele vinha para cá, a gente se reunia, né? Para bater um papo e lembrar o que nós fazíamos na época. E daí foi surgindo a ideia da gente tocar alguma coisa junto, mas em casa mesmo. Nada assim, com ideias, né? Sim. Aí até que teve um dia que ele falou assim, rapaz, eu tô para voltar para cá, cara. Vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei, vamos. Aí juntou nós 4, né, que é o cantor, o guitarrista, eu contrabaixista e ele que é de teclado, né. Falei, vamos, né. Quando ele veio para cá, definiu o que nós íamos fazer, a gente ia fazer um negócio assim, para nós, Pedro, um negócio num salão, tocar as músicas que tocava na época, né. Só que daí, quando a gente começou a ideia, para todo mundo que a gente passava a ideia, legal, teve apoio de empresas de som aqui de Apucarana, empresa de vídeo, filmagem e tal, e a coisa tomou uma proporção muito grande mesmo, que em 3 meses ou 4 meses, nós montamos o projeto com 20 e poucas músicas, ensaiamos e já fomos para o palco, depois de 20 anos, nos encontrar no mesmo palco que a gente tocava no 28 na época. Que legal. Qual foi a sensação de retornar assim? É indescritível, sabe? Porque a gente na hora que estava montando o som, passando o som, foi bacana, né? Mas na hora de subir o palco mesmo, de tocar as mesmas músicas que tocávamos há
30 e poucos anos, 40 anos atrás, sabe? É muito gratificante. Né? E a banda ficou 20 anos, então, parada. Sim. E nesses 20 anos, você disse que tinha aí a relação com o guitarrista, que morava na Inglaterra, mas e a relação com os demais integrantes? Porque eu imagino que vocês ficaram tanto tempo na banda, vocês construíram uma amizade, um relacionamento. Com enfim. certeza. Quando terminou praticamente a banda, eu montei a Inox, que é minha hoje, né? Ela tem 26 anos. Você viu o tanto de tempo que já faz? Sim. 26 anos, né? Eu lembro da Inox. Então, a Inox já é da minha época. Ainda bem, então não é tão velho. Então, vai fazer 26 anos agora, em junho, sabe? E aí mas a gente sempre manteve contato assim com os outros, sempre estava, né, trocando ideia, não perdemos nunca a referência, a amizade, sabe? Uma amizade que durou muito tempo, a gente passou poucas e boas nesse período, sabe? E não tem como você esquecer, não tem, né? E fala um pouco então dessas poucas e boas. Tem alguma coisa que, além dos encontros com os artistas, que marcaram algum momento difícil, alguma viagem que marcou? Vocês viajavam não só aqui pelo Paraná, imagino que tenham feito para outros estados. Para todos os estados. Na época, a gente tinha muito perrengue por causa das condições de você viajar, sabe? Das condições, você para fazer um evento, por exemplo, digamos aqui, eu lembro em Faxinal. Puxa vida, Faxinal é tão perto, para tocar lá nós tivemos que sair daqui cedo, no caminho descer, empurrar a Kombi com equipamento, tudo, chegar lá sujo, tudo sujo para tocar o baile, e ia lá no banheiro, lavava a mão, o pé, e pá, montava e tocava, sabe? Fazia tudo. Tudo. E a gente, quando tocava no Mato Grosso, então era um desespero. Chegava ali na divisa do Paraná com o Mato Grosso, você pegava ali 300, 400 quilômetros de areião, bravo. Nossa. E se chovesse, você já sabia que ia ser aquilo ali, sabe? Então a gente teve muita coisa assim que aconteceu com a gente ao longo dos anos, né? Hoje não, hoje graças a Deus tá tudo bem assim, é muito mais fácil, né? Entendi. E me fala um pouco mais então da sua banda, Inox também. Hoje vocês ainda tocam? Sim, a banda Inox está nativa, né? Está nativa. E nesse período que o Apollos existia ali de 76, que eu entrei, até chegar perto de 80, teve muitas bandas aqui em Apucarana também, sabe? Muitas bandas que sobressaíram muito. Por exemplo, as principais, tinha o Portal da Cor, o Paralelo 30, né? Trânsito Livre, que ainda existe ainda, né? E então são bandas que também rodaram e sofreram bastante na época, sabe? Rodaram e sofreram bastante. Porque assim, por que as pessoas falam que Apucarana é o celeiro de músico? Por quê? A gente trazia músico de fora. A gente trazia músico de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Minas, do Rio Grande do Sul veio bastante músico para cá. Então esses músicos vinham e acabavam constituindo família aqui. Ficavam aqui, casavam, tem muita gente aqui da época que veio. E também os que vinham solteiro também, ficava 3, 4 anos com a gente ali, e aí saíam e acabavam montando outra banda. Então daí a coisa foi fluindo de uma forma que a Apucarana ficou com muitas bandas. Pra você ter uma ideia, o Sérgio faleceu em 77. No aniversário de Apucarana, em 77, ele faleceu em julho. Tinha aquelas festas ali no Lagoão, com bandas. Teve um domingo lá que foi feito um acerto para se apresentar somente bandas da cidade. Sabe? Teve que fazer em 3 ou 4 dias as apresentações, se apresentando 5 ou 6, tinha 23 bandas em Apucarana. Nossa. Era muita banda. Então você vê que é uma coisa que ela vem, a origem justamente isso, né? De que as pessoas vinham para cá e acabavam ficando, indo, e a coisa foi ramificando, né? Foi ramificando. Então tem muita banda boa que passou por aqui, muitos músicos bons mesmo, sabe? Agora hoje é totalmente diferente, né? Hoje é uma outra linha, né? O mercado é outro, sabe? Mudou tudo. Então a gente vai sempre assim tentando se adaptar, né? À medida que vai surgindo, né? As coisas, né?
Você falou de outras bandas aí que da época da Apollos, mas você lembra qual foi a primeira? Ou a Apollos foi a primeira banda de Apucarana? Olha, você lembra? Apollos pode-se dizer que foi a primeira. Antes deles tinha o Seu Lívio, que tinha a orquestra, né, do Seu Lívio, bem antes, sabe? Mas banda show, baile, não tinha outra? Não tinha, era só Apollos mesmo. Só Apollos mesmo. E ela começou em 66 e foi indo, né? E aí tomou proporções grandes, né? Então, dali que seguiu realmente, né? E só para fechar, você mencionou os bailes na época e hoje. Para você, o que mudou mais, assim? A impressão que tinha que antigamente as bandas baile faziam mais sucesso ou nesse quesito não mudou tanta coisa? Hoje, como que vocês lidam com a questão das redes sociais, que tem como você divulgar mais o trabalho de vocês? Olha, veja bem, como você falou, os bailes eram um formato, hoje não tem. Hoje o formato é totalmente diferente. Você fazia um baile, o pessoal ia para dançar. Igual foi na gravação do DVD que nós fizemos. Nós tocamos ali 3 horas e meia só tocando músicas da época. Foi gostoso, você vê o pessoal dançar. Hoje já não tem isso, sabe? Hoje as pessoas, já há uma mistura muito grande de estilos, de gêneros, né? Fica difícil para você. E você tem que ir se adaptando, entendeu? Tem que ir se adaptando da forma que para poder sobreviver. Não é fácil, não, tá? De que forma, assim, vocês montam o repertório de vocês, então, hoje, com essa variedade de estilos musicais que nós temos hoje? Nós, o Apollos e a Inox, porque o Apollos, na verdade, a gente montou esse projeto, mas não foi para viajar. Sim, nós fizemos aqui e tal. O pessoal, não, eu toco a média de 4 a 6 vezes por ano aqui na cidade, com a Apollos, né? Já a Inox viaja. Eu vou fazer o carnaval, por exemplo, agora lá em Aparecido Taboada. A Inox viaja. Então, a gente, para poder... Quando se fala do Apollos e da Inox, as pessoas que contratam ainda existe bailes como antigamente. Poucos, mas existe. Existe baile do Havaí, existe formatura, bem pouco, sabe como é que é? Muito pouco. Esses dias fizemos um baile anos 80 com a Inox, só tocando música da época, entendeu? Mas é bem restrito. Então você trabalha mais com shows, aniversário de cidade, um casamento, né? Então... E hoje você vai fazer um evento com a Inox, você tem que se ligar no que está rolando. Por exemplo, sertanejo universitário, por exemplo, hoje, sai uma música hoje, nossa, estourou, Ana Castela tá estourada aí. Você vai tocar a música dela, uma semana, 2 semanas já vem outra. Então, muito rápido isso aí, muito rápido, né? Então você vai fazer um evento, você tem que tocar isso, mas também não pode deixar de tocar alguma coisa que marcou época, uns anos 80, uns anos 70, né? E o rock, que a gente não deixa de fazer rock no evento nenhum que a gente faz, sabe? É uma característica, então. É uma característica, né? Exatamente. Resgatar sempre o que já fez sucesso e que continua fazendo sucesso, gente. Porque música não é só porque é antigo, gente. Tem muita coisa boa, né? As pessoas precisam conhecer. Tem muitos artistas atuais, novos, que estão fazendo sucesso, que têm muito talento, mas a gente não pode nunca deixar de privilegiar o nosso passado também, musical, né? Eu sou suspeita porque eu gosto muito de música antiga, então... Mas eu quero agradecer, Nelson, a sua disponibilidade, a conversa, espero recebê-lo aqui muitas e muitas outras vezes, tá bom? E a nossa entrevista vai ficando por aqui, mas não pense que acabou, porque essa série tem muitas entrevistas bacanas que virão por aí, então fica ligado para homenagear, né, a nossa linda Apucarana, os 80 anos. É isso, muito obrigada para quem assistiu até aqui e tchau, tchau!